Bem-vindos e bem-vindas ao canal Que Jesus Cresça. Momento preparando para a missa, primeiro domingo do mês de setembro, mês da Bíblia. Primeira leitura, Deuteronômio capítulo 4, versículo de 1 a 2 e versículos de 6 a 8. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábio e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos vossos olhos? Palavra do Senhor. Na primeira leitura, por meio de Moisés, o povo recebe as leis e os decretos de Deus para viverem segundo a vontade do Senhor e serem dignos de entrarem, de ganhar, herdarem a terra prometida. Assim também, o Senhor nos promete, também nos entrega a sua lei pela sua palavra, a viver da sua palavra, dos seus mandamentos, para sermos dignos da terra prometida, que é o céu, que é a sua morada. Precisamos seguir e praticar os mandamentos da sua lei, principalmente aqueles que foram chamados para serem testemunhas vivas do seu evangelho no mundo inteiro, para toda a humanidade. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor,
Segunda leitura. Tiago, capítulo 1, versículo de 17 a 18, versículo 21b, versículos de 22 a 27. Leitura do livro de São Tiago. Irmãos amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós as primícias de seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, 14, 15, 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está cheio de mentiras. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo.
Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Na primeira leitura, por meio de Moisés, o povo recebe as leis e os decretos de Deus para viverem segundo a vontade do Senhor e serem dignos de entrarem, de ganhar, herdarem a terra prometida. Assim também, o Senhor nos promete, também nos entrega a sua lei pela sua palavra, a viver da sua palavra, dos seus mandamentos, para sermos dignos da terra prometida, que é o céu, que é a sua morada. Precisamos seguir e praticar os mandamentos da sua lei, principalmente aqueles que foram chamados para serem testemunhas vivas do seu evangelho no mundo inteiro, para toda a humanidade. No evangelho, Jesus deixa claro, com o exemplo dos fariseus e os mestres da lei, os judeus, de que nada vale valorizar os valores externos, as coisas deste mundo, os cuidados externos ou higiene corporal, que é o que os fariseus e os mestres da lei e os judeus priorizavam para serem obedientes e serem dignos da graça divina, mas estavam errados, porque Jesus deixa claro que o mais importante é que cuidemos do nosso interior, do nosso eu espiritual. Cuidemos do nosso coração, dos nossos sentimentos. Cuidemos de purificar todo o nosso ser, encher o nosso interior de amor, de compreensão, de perdão, de união, de tudo aquilo que nos aproxima de Deus e nos aproxima do irmão. Para vivermos bem essa unidade trinitária do amor de Deus, é preciso que valorizemos, cuidemos, tenhamos muita atenção em cuidar do nosso eu espiritual e não das coisas externas. A higiene é importante, a higiene do corpo é importante. Não que desprezemos isso, é importante para a nossa saúde física, mas Jesus deixa claro que devemos ter uma atenção especial, uma atenção maior é para o nosso eu espiritual. E como nós limpamos, como nós podemos cuidar do nosso espírito, do nosso interior, da nossa vida de intimidade com Deus, para viver bem com o próximo, para vivermos felizes e ser luz para o próximo. É dialogando com o Senhor, é rezando a sua palavra. É na palavra de Deus que nós podemos encontrar o remédio para a nossa alma, que nós podemos encontrar a cura para o nosso espírito, que nós devemos encontrar forças para vivermos anunciando o evangelho do amor, da misericórdia. E deixo aqui o pedido para a doação de uma casa para uma senhora muito necessitada. Se você, irmão, tem esta condição, faça essa doação para o irmão que necessita. Deus abençoe. Em apoio à missão evangelizadora, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário nos vídeos assistidos e compartilhe-os. Seja mais um missionário, missionária pelas vias digitais, tecnológicas e no chão da vida.